Muito bom dia a você que me acompanha aqui no meu canal. Hoje temos aqui uma passagem bíblica muito interessante para mim e para você, né? Nesta manhã bonita, estaremos falando aqui sobre a fuga do profeta Jonas, né? O profeta Jonas, Deus tinha dado uma missão para ele, que ele fosse até Nínive e pregasse ali o arrependimento, pregasse a palavra de Deus ali, avisando o povo que aquela cidade seria destruída caso não se arrependesse. Mas Jonas, então, ele resolve fugir da responsabilidade. Ao invés de ir para um lado, ele decide então fugir para outra cidade, né? Então ele desce até o porto de Jope, né? E lá chegando ele fica ali, quem sabe dá uma olhadinha para um lado, para o outro, né? Até quero contar aqui uma experiência. Uma certa ocasião eu estava em Manaus e eu desci até um pequeno porto lá, e observando aquelas muitas barracas ali, muitos barcos, pequenos barcos de tamanho grande, navios, né? E eu me lembrei dessa passagem aqui de Jonatas. Quem sabe era um lugar até um pouco parecido, né? Com aquele lugar onde eu estive lá na Bacia Amazônica, Manaus, né? Então Jonas chega ali e ele resolve fugir e não ir para onde Deus havia mandado que ele fosse. E ele pega um navio e foge para Tarsis. Tarsis, uma cidade também litorânea, aqui próximo à Espanha, né? E ele então foge para Tarsis. Ele foge da responsabilidade de falar naquela cidade aquilo que Deus havia mandado. Até porque eu acho que, segundo o texto bíblico, a história, né? Eu acho que ele teve medo. E ele teve medo porque Nínive era uma cidade de um povo muito cruel, cidade de guerra, né? Capital da Síria. Já naquela época era uma cidade que tinha muita guerra, muita violência. O povo ali era cruel. Então Jonas, com medo de pregar ali, ele resolve fugir. Ele corria perigo ali. Ele podia ali ser agredido e ser até morto naquele lugar. Mas não é só por isso, né? Ele queria fugir da presença de Deus, fugir da responsabilidade. Então eu chamo a sua atenção nesta manhã. Nós fazemos a mesma coisa. Quantos de nós não fazemos isso, né? Às vezes nós fugimos da responsabilidade. Quando Deus nos manda perdoar, nós não perdoamos. Quando Deus nos manda falar alguma coisa, nós calamos. Deus manda agir e nós fugimos da responsabilidade. Mas da mesma forma que Deus fez com Jonas, Ele faz conosco. O que aconteceu? Deus foi atrás de Jonas. O que aconteceu naquela viagem de Jonas? Ele entra naquele barco fugindo para Tarsis e Deus manda uma grande tempestade. E a tempestade começa a atingir aquele navio e o chefe do navio, os marinheiros, né, vendo a hora daquilo arrebentar tudo e todos eles morrerem, eles resolvem então começar a jogar carga no mar, supondo que fosse peso, alguma coisa, né? Então, o capitão desce até lá embaixo, no porão do navio, e encontra lá Jonas deitado, dormindo tranquilo lá no porão do navio. E eles chamam Jonas e perguntam para ele: o que está acontecendo? Qual a tua ocupação? Né? E eles resolvem lançar sorte. E a sorte cai sobre Jonas. Então Jonas confessa. Ele mesmo pede: me joga
né? Me joga no mar. E reconhecendo o seu erro, sabendo que a tempestade que estava acontecendo, a culpa era dele. É porque ele estava fugindo da sua responsabilidade. E Deus prepara um grande peixe, veio atrás de Jonas, prepara um grande peixe para que tragasse a Jonas e colocasse Jonas lá na praia. E Jonas, então, no ventre daquele grande peixe, ele ora a Deus, pedindo misericórdia, né? Pedindo que Deus tivesse misericórdia. E lá na praia, Deus fala com ele, a segunda vez, e ele então resolve cumprir a ordem de Deus e vai até Nínive. Uma cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes. Ele vai ali e começa a pregar o Evangelho. Ele corre as ruas a pé e anuncia que a destruição virá e depois sai da cidade e Deus opera ali um grande milagre. Aquele povo se arrepende e muitos deles aceitam o sacrifício de Jesus, arrependendo dos seus pecados, e Deus não destrói a cidade. Jonas sai dali, procura um lugar, deita lá e fica lá esperando a destruição da cidade. Como Deus tinha dito, né, que Deus destruiria a cidade, ele vai lá e deita e fica esperando que Deus destrua a cidade. Né? Porque Nínive, aquele povo, era um povo perigoso, então Jonas tinha medo. E ele queria ver a punição daquele povo. Quantas vezes nós não agimos assim também, né? Quando Deus começa a operar na vida de uma pessoa que não é muito simpática a nós, nós não torcemos muito. Mas Deus, pela sua misericórdia, então salva aquele povo. E Jonas vai lá e deita, começa a dormir. Deus manda crescer lá uma baboreira para cobrir a cabeça de Jonas por causa do sol. E Jonas então dorme tranquilo. Mas no dia seguinte Deus manda lá um bichinho e corta aquilo lá. Aí o sol bate na cabeça de Jonas. E Jonas então, nervoso, furioso, ele pede para morrer. Pede para morrer. Não queria nem viver mais, porque ele queria ver a destruição da cidade. Então a mensagem para você e para mim, para nós, nesta manhã, é que nós agimos assim também. Deus manda que nós façamos uma coisa e nós fazemos outra coisa, desobedecendo a Deus. Né? E Deus, pela sua misericórdia, faz como fez com Jonas. Ele vem atrás de nós, chamando-nos à responsabilidade. Chamando à responsabilidade. Às vezes a gente fala muita coisa aqui e às vezes nós pregamos o Evangelho e sabemos que muitos de vocês não querem ouvir o que nós falamos, né? Tem coisas que vocês concordam, mas tem coisas que vocês discordam de nós, né? Mas nós não podemos calar, porque se nós calarmos e não falarmos a verdade para você, Deus vai cobrar de nós. Ai de nós se não pregarmos aquilo que Deus nos manda pregar. Então a responsabilidade nossa é transmitir a você aquilo que Deus nos manda, aquilo que a palavra de Deus nos manda transmitir a você. A responsabilidade que você tem de falar a verdade, a responsabilidade que você tem de falar aquilo que Deus manda você falar. Não é fugir da presença de Deus, não. E não adianta também você fugir da presença de Deus. Deus vai atrás de você. Quando Ele tem a obra para fazer através de você, Ele vai atrás de você e chama você à responsabilidade. Ai de você se você não aceitar a responsabilidade. Nós pregadores temos a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus coloca no nosso coração. E nesta manhã, Deus chama eu e você à responsabilidade. Se Ele manda nós perdoarmos, temos que perdoar. Se Ele manda nós falarmos a verdade, nós temos que falar a verdade. Não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, é falar aquilo que elas precisam ouvir. E esta é a mensagem para você nesta manhã. Tá? Deus abençoe você. Continue conosco. Comente aqui embaixo no nosso canal. Compartilha e mande para seus amigos. Muitos estão precisando de ouvir isso, aquilo que Deus tem para falar. Deus abençoe você nesta manhã. Até o nosso próximo encontro.